Feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa também, vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor está aqui e obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco. Obrigado, Deus, pela tua saúde, pela saúde que o Senhor tem nos dado e obrigado pela oportunidade de ministrar na tua casa nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que não seja achismo meu, que não sejam ideias da minha cabeça, mas que sejam ideias do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 14, versículo 1. Números, capítulo 14. Enquanto você vai abrindo aí, Números, capítulo 14, essa semana foi legal, não sei quem acompanhou tem nada a ver com a mensagem não, só comentando. Essa semana foi bem interessante, não sei quantos viram a entrevista do Rodolfo Abrantes no Danilo Gentili, vocês assistiram? É muito top, gente. Se você não assistiu ainda, assista aí. Você que está em casa, só não assista agora, hein? Se você tirar da live da JNI para colocar aí na entrevista do Danilo Gentili, o seu celular vai queimar, tá? Não agora, mas guarda aí para depois do culto. Foi muito legal, fazia tempo que eu não via assim, uma entrevista de alguém em rede nacional, assim, que o cara realmente falasse tudo o que tem que ser dito, tudo o que tem que ser pregado, mas de uma forma tão real, tão verdadeira, muito, muito legal. Estava vendo um vídeo hoje daquele, acho que é Nando Moura, eu nem sabia que esse cara tinha se convertido, não sei se ele se converteu, mas pelo menos ele mudou bastante o estilo dele, eu sei que ele era bem doido, um youtuber bem doido, e eu estava vendo ele falando sobre a entrevista do Rodolfo, ele falou, cara, sensacional, muito, muito bacana, você vê verdade, né? Você percebe ali o Roger do Traje a Rigor fez alguma perguntinha ali, tentando dar aquela cutucada nele, ele respondeu sem arrogância, sem briga, sabe? Sem falar, você é pecador, eu tinha que sair e tal. Ele respondeu de uma forma muito, muito interessante, muito legal. Vale a pena conferir. Números capítulo 14, versículo 1 até o versículo 5, diz o seguinte: Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Até aqui por enquanto. Nós temos falado sobre um novo normal, sobre como viver uma nova realidade com Cristo, que Ele tem algo novo para mim, para você. Nós temos falado o ano inteiro sobre o next level, sobre um novo nível. Deus tem um próximo nível, um próximo passo para você, algo diferente. Mas não tem como a gente viver tudo isso, não tem como a gente viver um novo normal, um novo nível em nossa vida espiritual, em nossa vida, em qualquer área da nossa vida, na verdade. Não tem como a gente viver isso se a gente não for curado de uma doença. E nos dias atuais, há muitos anos, nós temos vivido uma pandemia. E você vai falar assim, sério, Juninho? Sério, mas não é a pandemia que você está achando, não é uma pandemia do coronavírus, mas nós temos vivido uma pandemia em que todo mundo, tem se contaminado, ou muitas pessoas têm se contaminado, por isso é uma pandemia, mas a única diferença, uma grande diferença entre essa doença para o coronavírus, é que graças a Deus para essa doença, ela pode ser inclusive mais prejudicial do que o coronavírus, porque o coronavírus ele acaba com a sua vida aqui, mas ele não acaba com a sua vida eterna. Essa doença ela pode acabar com a sua vida espiritual também, a sua vida eterna. Ela é pior, então é pior que o coronavírus, mas a diferença é que nós já temos uma vacina para ela, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O tema dessa mensagem é vencendo o medo do novo normal. Vencendo o medo do novo normal. O medo ele é a pior doença que nós podemos ter. E nós estamos vivendo a era do medo.
Se você perguntar aqui, nós estamos entre jovens, a galera que está nos assistindo também, a maior parte é jovem. E se eu te perguntar, provavelmente o maior problema que você enfrenta na sua vida é a ansiedade. Eu sou um cara muito ansioso, eu sou um cara muito preocupado, me preocupo com amanhã, não consigo relaxar e tudo. Essa é a doença porque nós vivemos um excesso de informação. Então a doença do século é isso, é o medo. Nós precisamos vencer esse medo para vivermos o novo normal, o novo passo que Jesus tem para as nossas vidas. O medo, o vírus do medo, ele causa em nós 3 grandes problemas, 3 grandes sintomas muito tensos, muito complicados. O primeiro é a questão do esquecimento. Como assim, esquecimento? Se você acompanhou aí comigo na sua Bíblia, qual o contexto disso tudo que estava acontecendo? O povo de Israel, com Moisés, já estava no deserto há alguns anos, e Moisés ele envia 12 espias para espiar a terra de Canaã. Talvez você já tenha conhecido essa história. A terra que Deus prometeu para Abraão lá atrás, e que falou para Moisés: lidere o meu povo e tire ele do Egito, e leve ele para essa terra que eu prometi para vocês, terra prometida, para Canaã. E dos 12 espias que foram para lá, os 10 voltaram com uma notícia muito ruim, falando: a terra é boa, mas é complicada, tem gigantes, nós vamos morrer lá, é melhor a gente ficar aqui. E apenas 2, que foram Josué e Caleb, você deve conhecer, que voltaram com um pensamento diferente, um pensamento melhor, falando: não, Deus prometeu para nós. E aqui no versículo 4, você vê, eles disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Cara, eles esqueceram. O primeiro sintoma que a gente percebe aqui é que eles esqueceram. A gente está falando da geração que viu o Mar Vermelho se abrir na frente deles. A gente está falando da geração que viu as 10 pragas do Egito. A gente está falando de uma geração que estava vendo todos os dias cair o pão do céu, cair o maná do céu. E esses caras, eles simplesmente, no meio de uma dificuldade, eles se esqueceram. Pelo medo, eles se esqueceram do que tinha acontecido. E o primeiro sintoma que o medo nos traz, para mim e para você, é o esquecimento. A gente esquece do que a gente já passou, a gente esquece das coisas, inclusive maiores, os problemas, inclusive maiores, que a gente já enfrentou, e a gente fica meio doido, falando: cara, não vai dar certo. O segundo sintoma é o sintoma da paralisia. Você se torna um cara paralisado. Já viu aqueles caras que quando vai em um parque de diversões, por exemplo, ele quer ir num brinquedo, mas a hora que ele chega na frente do brinquedo, ele paralisa, ele fala: não tem coragem, não vou. Por quê? Por causa do medo. Paralisa, não te faz ficar preso no lugar que você está. E o terceiro sintoma é o sintoma do retrocesso. Talvez esse seja o pior. Ele é causado pelos 2. Primeiro, você esquece de quem você é e do que já aconteceu na sua vida, de tudo aquilo que você já passou e venceu. O medo te paralisa. E o pior de todos os sintomas, o medo te faz retroceder. Pior do que você ficar paralisado e você não saber mais como ir para frente, é você querer voltar atrás. Não sei se você já foi lá ou se você já assistiu algum vídeo, naquele parque em Fortaleza, o Beach Park, já ouviu falar? Ele tem um brinquedo, que chama Insano. E eu não sei quem foi aí, algum comediante contando essa história. Falou: o pior do que você chegar lá em cima e você paralisar e você falar assim: não, eu não vou descer. Pior de tudo, pior que isso, é você retroceder, descendo as escadinhas ali, todo mundo olhando para você e falando: que derrotado, que medroso, que mané. Então, pior do que ficar paralisado, porque uma coisa é você ser... Eu fui nesse parque com meu pai uma vez, e foi o dinheiro jogado fora, porque a gente não fez nada, a gente não sabia nadar e tal, não tinha ninguém para incentivar a ir nos brinquedos. E eu lembro que a gente ia em um brinquedo e a gente paralisou, falou: não vamos não. É horrível, porque é o medo. Mas pelo menos eu não cheguei no nível de estar lá em cima e retroceder e todo mundo ficar tirando onda da sua cara, falando assim: o cara é mané, ele retrocedeu. E o povo aqui, por mais doido que pareça, eles começaram a falar um para os outros:
Cara, vamos escolher um novo líder e vamos voltar para o Egito. Vou ficar aqui, morrer no deserto? Cara, pior do que morrer no deserto é você voltar para a terra de escravidão. Imagina o povo voltando lá, batendo na porta do faraó, falando, voltamos. Mas não era horrível ser escravo aqui? Era horrível, mas é um horrível que a gente pelo menos já conhece já. Tá bom aqui. Já viu aquele cara que chega para você e fala assim, nossa, estou de saco cheio nessa empresa aqui, nesse lugar. Você falou, então sai. Você não falou que tinha uma proposta aí nova? Eu falei, mas aqui pelo menos eu estou de saco cheio, mas eu sei, eu conheço aqui. É um ruim que você conhece. Então você quer voltar para lá, porque o quê? É a sua zona de conforto. Então o medo, ele causa essas 3 coisas na sua vida: o esquecimento, a paralisia e o pior de todos, os sintomas, o retrocesso. Você quer voltar para trás. E como que a gente pode vencer esses sintomas? Como que a gente pode vencer esse medo, essa doença, esse vírus? E eu queria falar para você nessa noite sobre 3 coisas simples, não é nenhuma pregação profunda, mas eu acredito que, como nós temos falado tanto sobre ir para frente, viver o novo, esse novo nos causa medo, e a gente precisa vencer esse medo, é importante que a gente vença. Não precisa abrir não, fica em Números, que a gente vai voltar daqui a pouco. Lucas capítulo 8, versículo 49 e 50 diz o seguinte: Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, o empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Eu peguei essa versão aqui, nova NTLH lá, nova tradução, linguagem de hoje, de propósito, que eu achei muito legal esse texto aqui, quando o empregado de Jairo chega e chama ele assim, seu Jairo, parece novela, né? Parece novela brasileira, assim, o empregado chegando, seu Jairo, não aborreça mais o mestre, não, tem uma notícia meio ruim para te dar, a sua filha morreu, nem adianta, já não tem mais o que fazer. Mas Jesus, ele faz uma coisa aqui maravilhosa, cara, e se a gente terminasse aqui de uma forma bem simples, você já seria abençoado. Jesus, ele escuta isso, a Bíblia diz que ele escuta isso, e ele diz a Jairo: Jairo, não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. A primeira coisa que você precisa entender para você vencer o medo, para você vencer esse vírus que te paralisa, esse vírus que te faz retroceder, é bem simples. Você precisa saber que Jesus, ele compreende o seu medo. Jairo, não tenha medo, a sua filha ficará boa. Não tenha medo. A gente vive numa geração, a gente escuta tanta coisa, tanta pregação, tanta informação, e a gente vive algo assim, é sempre dito para nós precisamos, principalmente para os jovens, né? Cara, você precisa ser um cara ousado, você precisa, não apresenta esses problemas para Deus, não, vai em frente, você vai conseguir. E às vezes a gente tende a nos sentir mal por sentir medo. E quando você escuta, lê isso e fala assim, como Jesus dizendo, cara, fica tranquilo, não tenha medo não, a sua filha vai ficar boa. Imagina que delícia que é quando você recebe uma notícia ruim dessa. Não aborreça mais não, fulano não vai resolver o seu problema, ele não resolve mais. E alguém vira para você e fala assim, calma, não tenha medo, eu vou resolver o seu BO. Velho, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Jesus, ele rejeita essa frase, não aborreça mais o mestre. Lembra da história do cego Bartimeu, que dizem para o cego Bartimeu, fica quieto, cala a boca. Jesus, ele vai ao encontro e fala assim, o que você quer? Eu quero ser curado. Então você vai ser curado. Jesus, ele entende o seu medo. Se você chegou aqui nessa noite, ou você está nos acompanhando online, eu não sei qual medo tem te paralisado,
mas Jesus, ele compreende. Ele entende o seu problema. E mais importante que isso, ele vai resolver o seu problema. Você crê nisso? Segunda coisa, continua aí em Números capítulo 14, versículo 5, diz o seguinte, até o versículo 9. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, vai ser o filho da Joyce e do Luiz Paulo, chama Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. E ele termina: não tenham medo deles. Josué e Calebe, eles estavam passando pela mesma dificuldade, eles enfrentariam o mesmo problema que os outros 10. Mas eles têm uma perspectiva diferente. A segunda coisa que eu queria que você fizesse, é que você mudasse, para você vencer o medo, é que você mudasse o seu foco, que você mudasse o seu ponto de vista. Na maior parte das vezes, você não vai conseguir mudar o problema. Às vezes você pode ter uma atitude diferente, e que você resolve aquele problema, que você muda aquele problema. Mas na maior parte das vezes, você não vai poder mudar a situação, mas você vai poder mudar a perspectiva que você olha a situação. Se você olhar a mesma situação com a perspectiva do medo, você vai ser paralisado ou você vai querer retroceder. Vamos voltar para o Egito. Mas se você olhar para a mesma situação com os olhos de Josué, com os olhos de Calebe, com uma perspectiva diferente, com um novo ponto de vista, você vai ver que, não, Deus não prometeu, então nós vamos conseguir sim. Mude a perspectiva, muda o ponto de vista que você enxerga o seu problema. Estou passando por uma dificuldade em casa. Na verdade, todos estamos, né? Se você não tem nenhum conhecido que pegou aí o coronavírus, você tem o receio, você tem o medo, você tem a preocupação de você pegar, dos seus entes queridos pegarem, dos seus amigos, seus familiares pegarem. Se você olhar com a perspectiva do medo, você fala: vamos morrer. Vamos só esperar, vamos sentar aqui e morrer, a gente não faz mais nada da vida. Mas se você olhar pela perspectiva de Deus, de que isso vai passar, de que Deus vai me fazer vencer, você passa por isso feliz, você passa por isso confiante. Alguns estudiosos, eu ouvi isso numa música, eu não estudei não, eu ouvi isso numa música da Elevation. Alguns estudiosos dizem que os muros, sabe as muralhas de Jericó, aquelas muralhas que eles ficaram por 7 vezes eles passaram adorando ao Senhor, e na 7ª vez aquelas muralhas se caíram. Estudiosos dizem, não é a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, estudiosos dizem, que aquelas muralhas, quando elas caíram de uma forma que elas se tornaram rampas. Então, aquilo que te separava da sua conquista, aquelas muralhas que eram tão difíceis, que eram tão grandes, que te separava da sua vitória, da cidade de Jericó, elas, depois que o povo adorou, elas se tornaram rampas para facilitar o acesso do povo de Israel a Jericó. Então, se você olhar para a situação e você falar: olha o tamanho dessa muralha, você fala: cara, é perda de tempo, o que nós vamos ficar fazendo aqui, adorando? Não vai dar certo. Mas se você olhar para essa muralha com uma perspectiva de fé, e você disser: cara, eu sei o que Deus pode fazer, eu conheço Ele, e você olhar e falar assim: isso aqui vai ser uma rampa, e vai ficar mais fácil ainda do que você imagina, e nós vamos conseguir, você vai vencer. Você crê nisso, nessa noite? E a terceira e última coisa, vou ser rápido, porque a semana passada eu falei muito,
Vou ser rápido. Terceira e última coisa. Está em Êxodo, capítulo 4. Não precisa abrir, não. Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Moisés, ele recebe a palavra do Senhor, dizendo que ele foi um escolhido para ser o libertador do povo de Israel. E no versículo 1 do capítulo 4, ele responde. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Deus... aqui sou eu. E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir? A terceira coisa que eu queria que você guardasse nessa noite é muito simples. Confie na palavra que Ele te deu. É só isso que você precisa para vencer o medo, cara. Primeira coisa que você precisa é saber que Ele compreende. Legal, não sou um pecador por ter medo, Ele compreende o meu medo. A segunda coisa é o foco, mudar a perspectiva, mudar a forma que eu enxergo a situação. Olhar com medo ou olhar com fé. E a terceira coisa é confiar na palavra. Eu achei legal esse texto aqui porque ele começa com essas duas palavrinhas pequenininhas. E se. Quantas vezes eu e você recebemos uma palavra de Deus, ou sentimos algo e dissemos, cara, isso é o que Deus tem para a minha vida, é o chamado que Ele tem para mim, ou quantas vezes nós queremos buscar alguma coisa na nossa vida pessoal, profissional, familiar, e quantas vezes essa palavrinha nos paralisa, ou quantas vezes essas duas palavrinhas nos faz retroceder? E se? E se as pessoas não me escutarem? E se eles não quiserem me ouvir? E se eles me matarem? E se não der certo? E se eu for mandado embora? E se meu chefe falar não? E se? Quantas vezes esse e se nos paralisa? Se a gente, agora vendo aqui, parece simples, né? Porque a gente fala, não, Moisés, é óbvio, é o Senhor que está te falando. Mas quando ele recebeu aquela promessa, o medo tomou conta dele e falou, e se não der certo? E se eles não acreditarem? E se eu for rejeitado? Às vezes o nosso maior medo é o medo da rejeição. Nossa insegurança é causada pela rejeição. E se eles me acharem bobão? E se eles não gostarem de mim? Deus deu a palavra para Moisés. Ele fala assim, eu te dei a palavra, eu te dei a promessa. Se eu te dei a promessa e eu estou te mandando ir lá, é óbvio que vai dar certo. É óbvio que vai dar certo. Esses dias eu vi algo numa pregação e eu achei muito legal, vou usar o mesmo exemplo. Quando você assiste, você está lá assistindo uma temporada de alguma série, você está começando uma temporada, uma série que é antiga. A Tati e a Aline, elas estão assistindo agora Friends. É que Friends, os personagens não correm risco de vida nenhum. Né? Mas se assistir, sei lá, Walking Dead, que morre gente toda hora, sei lá, outra série aí. Se você assistir a última por acaso, você está na primeira temporada da série, e você liga o Facebook, liga o YouTube, e por acaso acaba vendo um vídeo da última série, lá da temporada final, ou alguém conta um spoiler para você, você acaba escutando, sabe aquelas conversas de café da empresa, que às vezes você quer tampar o ouvido, que você fala, não cheguei nessa parte ainda. Se você vê um personagem, o personagem fulano, e você está preocupado, você está com ele assim, cara, eu gosto tanto desse personagem. Se você assistir a última temporada se você assistir um trailer da última temporada da série, e você vê o cara lá com saúde, andando, caminhando, lutando, o que você entende? Perde toda a graça a temporada 1 até a temporada final, até a última temporada. Por quê? Porque por mais que esse cara lute, a guerra que ele está lutando na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta temporada, você sempre sabe que ele vai sobreviver. Por quê? Porque você viu o último episódio, você viu o trailer do último episódio. Quando Deus ele nos dá uma promessa, cara, olha que louco isso, olha que legal. Quando Deus ele dá uma promessa para mim, para você, Ele está nos dando um spoiler. Ele está dizendo assim, Caio,
eu estou te mandando fazer tal coisa, vai dar certo, e eu vou levar meu povo para a terra prometida, e eu quero que você lidere. O que ele está falando? Que, no mínimo, o que ele falou vai dar certo. O que vai acontecer no meio do caminho, não sei. Mas ele me falou que eu vou liderar, então eu vou liderar. Por que nós não devemos ter medo do coronavírus? Nós não devemos ter medo. Por que Paulo diz, a morte para mim é lucro? O viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro? Por quê? Porque Paulo sabia o final da história, velho. Ele sabia o final. Se você for contar a história de Paulo, você começa contando, Paulo perseguiu os cristãos, um dia se converteu, tornou apóstolo, tal, morreu, e hoje está com Cristo. Esse está com Cristo aqui, ele já sabia o que ia acontecer, então é o final da história, é o mais importante, ele já sabe. A temporada final da sua vida já está escrita, você crê nisso? Então para que ter medo? Então para que ter medo? Se você já sabe o final da história. Se você já sabe como vai terminar. Se Deus te deu uma promessa, se você tem algo dele na sua vida, não tenha medo. Confie na palavra. E se eles não me escutarem, eles vão escutar, porque eu escrevi o final da história. Eu que escrevi a série e eu sei como ela termina. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Para a gente terminar, prometo, conclusão, vá comigo em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Saiba que Jesus compreende o seu medo. Mude o seu foco, mude o seu ponto de vista, a sua perspectiva. E por último, confie na palavra. Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia das multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram eles, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Versículo 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé? Disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos adoraram e exclamaram, de fato o Senhor é o Filho de Deus. De forma simples, breve, eu não vou demorar aqui para a gente finalizar. 3 coisas que acontecem nesse texto, que me chamaram a atenção e que deve chamar a sua atenção também. Primeiro, Jesus, me responda aqui, Jesus, ele sabia que a tempestade ia chegar? Sim ou não? Sim, apesar dele não ter o aplicativo do tempo no celular dele, ele é o Senhor dos céus e da terra, ele sabia, ele tinha conhecimento, ele sabe de tudo e ele sabia que a tempestade ia chegar. Jesus, ele sabia, mas mesmo assim, olha que engraçado, mesmo assim ele envia os discípulos, e a Bíblia diz, não sei se na sua versão diz isso, mas na minha diz que ele insistiu para que os discípulos pegassem o barco e fossem sem ele. Olha que engraçado, Jesus ele insiste para os seus discípulos irem para um lugar que ele sabia que teria uma tempestade. O que eu aprendo aqui nessa noite? Em alguns momentos Deus, em alguns momentos Cristo, vai te mandar para um lugar que ele sabe que vai dar B.O. Ele sabe que vai vir uma tempestade aí. Segunda coisa,
Jesus, ele não manda a tempestade embora quando ele encontra com eles. Não confunda os textos. Tem aquele outro texto que Jesus está dormindo no barco e os discípulos o chamam e Jesus vai e fala: tempestade, parou. E ele acalma a tempestade. Mas é engraçado que nesse momento aqui, com todo o poder dele, ele não acalma a tempestade, não. Diz aqui que depois que todos entraram no barco e tal, que a tempestade parou. Não sei se parou porque Jesus mandou, ou se parou porque parou, que também foi ele que mandou de qualquer jeito. Mas o interessante é que Jesus, ele não manda a tempestade parar. Olha que engraçado. Primeiro, ele pode te mandar para um lugar que ele sabe que vai ter uma tempestade. E segundo, não necessariamente ele vai parar a tempestade. E por último, para a gente orar, nós temos que escolher entre ter medo ou ter fé. Pedro pergunta para Jesus: Jesus, se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, me chame. E o que Jesus diz para Pedro? Venha. 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 3 coisas para a gente encaixar. Ele mandou você para a tempestade. Segundo, ele não vai calmar a tempestade imediatamente. Mas o terceiro, você quer sair do barco. Você quer dar um passo à frente. Com tudo o que está acontecendo, com a tempestade aí fora, com os problemas aí fora, ele não parou o coronavírus ainda. Não sei quando ele vai parar, como nós falamos a semana passada. Mas ele te dá uma questão. Pedro, na verdade, é ele que fala, né? Se és tu, me manda ir contigo sobre as águas. Mas, na verdade, quem devolve a escolha é Jesus. Ele fala: sou eu. Sou eu, então venha. Aí a escolha é de Pedro. Vou, não vou. Por que Pedro vai? Por que Pedro vai? Porque Pedro conhece o Mestre. E quanto mais você conhece o Mestre, mais fé você tem e menos medo você tem. Fé e medo. Fé e medo. Quanto mais um, menos o outro. Quanto mais um, menos o outro. Quanto mais medo, menos fé. Quanto mais fé, menos medo. Se você quer aumentar o seu medo, se você quer diminuir o seu medo, aumente a sua fé. Conheça Jesus. Levante-se nessa noite, os meninos, enquanto eles vão chegando. Eu arrumei um emulador, gente, de Super Nintendo. E coloquei lá no meu computador e tal, estava jogando. E acordei hoje bravo. Estava lá jogando. E a gente jogou muito, eu e minha mãe, na época de criança. E foi engraçado que eu falei assim: nossa, mãe, fiquei aqui até 4 horas da manhã, tentando passar essa fase aqui. Impossível, não dá. E estou aqui tentando mais uma vez e não consigo. Aí minha mãe falou: meu, você esqueceu que tem um atalho? No começo da fase, é só você dar um pulo aqui perto do barril aqui, você vai cair e ele vai te mandar para o final da fase. E ela deu risada de mim, porque ela falou assim: não, isso é muito simples, eu lembrei disso. Sabe o que diferenciou eu da minha mãe? É que ela conhecia. Enquanto eu estava com raiva, enquanto eu estava com medo do jogo, falando, esse jogo não termina nunca, ela estava tranquila. Por quê? Porque ela conhecia o jogo. Porque ela conhecia a fase. Quanto mais você conhecer a Cristo, quanto mais você conhecer o Senhor, mais fé você vai ter e menos medo você vai ter. Isso não é uma coisa que você sai daqui nessa noite falando: eu escolho, e a partir de hoje eu não tenho mais medo. Não, você pode escolher: eu escolho lutar pela minha fé, eu escolho buscar a minha fé, eu escolho buscar mais do Senhor. Eu escolho diminuir esse medo cada vez mais na minha vida. Mas ele é algo que é um processo, ele acontece na sua vida. E Jesus nessa noite, ele está te chamando, assim como Pedro. Ele está dizendo: Pedro, sou eu, Cristo, sou eu, o Mestre. Você já me conhece, você já viu
Você já teve momentos comigo, você já me viu multiplicando os pães, aqui mesmo no capítulo. Você já me viu curar enfermos, você já me viu ressuscitar pessoas. Eu estou falando, sou eu, Pedro. Sou eu. Mas a escolha, Pedro, agora ela é sua. Se você quiser andar sobre as águas, se você quiser dar um passo em frente, a escolha é sua. Jesus está dizendo para mim e para você hoje a mesma coisa que ele disse para Pedro: venha, Bibi, venha Fer, venha Rafa, venha Joyce, venha Lu, venha Aline, venha, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Ah, mas e se eu fraquejar? Se você fraquejar assim como Pedro, Jesus, ele vai te segurar. Ele vai te dar um puxãozinho de orelha e falar assim: você tem pouca fé. Homem de pequena fé, por que você teve medo? Homem de pequena fé, por que você teve medo? Mas ele vai continuar contigo, para que você faça coisas maiores, coisas grandes para ele. A pergunta, a escolha nessa noite, eu não vou chamar ninguém para o altar, até pelo momento que nós estamos vivendo, mas faça do seu banco o seu altar, faça da sua casa o seu altar. A pergunta que Jesus te faz nessa noite é: primeiro ele afirma, sou eu. Ele diz, venha. Você vem? Você vem? Você escolhe nessa noite o medo, ou você escolhe nessa noite a fé? A escolha é sua. A única forma de vencer o medo é essa, entendendo, Jesus, ele compreende o meu medo. Jesus, ele me faz mudar o foco, ele me faz mudar a perspectiva da minha vida. E terceiro, Jesus, ele me faz confiar na palavra. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. É impossível, se você não me conhece, eu falar para você assim: vem cá que eu vou resolver a situação. Você não vai colocar a sua situação na minha vida. Mas se você for meu amigo, se você andar comigo há anos, e você vê que esse problema para mim é simples, você vai entregar nas minhas mãos e falar: eu entrego porque eu confio. Então a fé versus o medo, o que você escolhe nessa noite? E se você escolhe a fé, assim como eu quero mais fé, você precisa automaticamente aumentar o seu conhecimento na palavra. Feche seus olhos nessa noite, levante suas mãos, você que está em casa, você que está aqui. Enquanto a gente declara esse louvor, enquanto a gente canta essa música, diga para o Senhor: Jesus, aumenta a minha fé, tira o meu medo, tira o medo de mim, Jesus. Diminua esse medo, arranca esse medo que tem me feito voltar atrás, esse medo que tem me feito paralisar, esse medo que tem me feito esquecer de quem Tu és. Tira esse medo da minha vida e aumenta a minha fé. Eu respondo sim. O Senhor me chama: venha, Juninho, venha. E eu respondo sim ao seu chamado, Jesus. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração
Aleluia. Você tem vivido algo novo? Se você tem vivido, será que você pode levantar a sua mão? Agradecer a Deus. Começa a dar palavras de gratidão a Ele. Começa a agradecer. Você tem vivido algo novo. Agradeça a Ele no seu lugar. Levante uma oração de adoração. Levante uma oração de agradecimento. Deus, nós somos gratos. Nós somos gratos. Gratos por tudo que o Senhor fez. Gratos por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Será que você pode levantar a sua mão e dizer? Diga. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Se você quer viver, dá um aplauso para Ele com toda a força do seu coração. Em nome de Jesus, receba, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Nesse espírito ainda de adoração, eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 17. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Eu vou repetir. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor teu Deus. Você sabe o que está dizendo aqui? Que você vai trazer para o seu Deus uma dádiva, ou seja, uma oferta, conforme aquilo que você tem recebido dele. Aí eu vou te perguntar agora, o que você tem recebido de Deus? Nesse momento difícil que a gente está passando, nesse momento de pandemia, o que você tem recebido de Deus? Paz? Alguns estão trabalhando, outros não. Outros têm sido afastados das empresas em que trabalham e continuam ainda recebendo. E eu vejo isso como uma bênção. Outros estão sem fonte de renda nenhuma, mas Deus tem suprido. Deus tem enviado, Deus tem cuidado. A mão de Deus está sobre essa pessoa, sobre essa família. E eu pergunto para você novamente, o que você tem recebido de Deus? Eu gostaria que nesse momento você estendesse a sua mão assim para frente, fechasse os olhos e repetisse comigo essa oração. Deus, eu quero ofertar a Ti, Pai, conforme aquilo que o Senhor me abençoa. Assim como diz na Tua palavra, conforme eu for abençoado por Ti, eu quero ofertar a Ti, eu quero trazer uma dádiva a Ti. Deus, não é por quantidade, nem por qualidade, mas vamos orar, gente, mas é o desejo do meu coração. Nesse momento, eu queria que você trouxesse o seu dízimo, a sua oferta. Se Deus tem te abençoado, eu gostaria que você, no seu lugar mesmo, começasse a agradecer a Ele. Eu achei muito profundo esse versículo. Cada um de vocês trará a dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E se nós somos gratos a Ele, a melhor maneira de mostrar a nossa gratidão é ofertando de todo o nosso coração. Amém? Vamos passar um vídeo agora para vocês dos avisos. Gostaria que vocês prestassem atenção. Fala galera, estamos começando agora os nossos avisos. E o primeiro aviso que eu quero dar para vocês é: temos as nossas redes sociais. Você já nos segue no Instagram, no Facebook? Se não, começa a nos seguir, começa a ficar por dentro de tudo que acontece na JNI Memorial.
tá bom? Agora esse aviso aqui é muito importante. Nós temos também o nosso grupo no Telegram. Se você quer participar, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na JN Memorial, pega o seu celular, vou dar um tempo para você, ó. Acesse agora a câmera do seu celular, tá bom? Vai estar aparecendo aqui no vídeo, em algum lugar aqui, o QR Code. Pegue a câmera, aponte para o QR Code, vai aparecer o link. Clicou no link, você vai ser redirecionado para o grupo do Telegram, tá bom? O Telegram, ele é um grupo que... Beleza? Depois eu... Tá bom? No Telegram, a gente só tem avisos importantes, então você não vai saber qual vai ser o rolê pós-culto, você não vai receber mensagem de bom dia nem de boa noite. É só os avisos essenciais para funcionamento da JNI. Então, por isso que é muito importante você participar. Sendo assim, espero você no próximo culto, sábado, às 20 horas. Tamo junto! Top! Faz um barulho aí, pelo amor de Deus. Estou muito perto da câmera. Fique de pé para a gente encerrar. Então, semana que vem, nosso Worship Night, às 20 horas, tenho certeza que vai ser top. Como a gente está no horário, a gente podia terminar com essa música, hein, Jenny? Essa música é top, hein? A gente não combinou não, mas tem tudo a ver com a pregação. Vamos terminar, daqui a pouco eu venho e oro para a gente encerrar. É nóis. Vou cantar também. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, chama ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nós queremos viver algo novo, Deus. Retira todo medo de nós.
Aleluia, Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pelo seu cuidado. Nós queremos, Senhor, nós queremos sim viver algo novo. Tira o medo da nossa vida, nos dá mais fé, Senhor. Nos dá mais fé, aumenta o nosso conhecimento de quem Tu és. Porque só dessa forma, apenas assim, nós teremos mais fé, menos medo. Mais fé, menos medo. Nos leva, Senhor, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não deixe que o medo nos paralise, Deus. Não deixe que o medo nos traga de volta, nos faça retroceder. Que a gente possa viver um novo nível, que a gente possa viver um novo normal, que a gente possa viver o incomum, as coisas grandes que o Senhor tem para nossas vidas. Nos abençoe, em nome de Jesus.